fraquezas. O problema não é isso, porque pela graça já somos redimidos, já somos perdoados, já estamos salvos pela graça de Jesus. O problema não são os nossos desejos maus. O problema é a gente não querer olhar para eles e mantê-los em oculto. Ok? Você não é perfeito, você não é perfeita, eu não sou perfeita. E não precisamos ficar nesta tentativa de, ai meu Deus, de ficar se culpando quando a gente falha, quando a gente erra. Não! O que precisa ter é de fato uma mudança de postura, um arrependimento, um reconhecimento primeiro e depois um arrependimento. Arrependimento não é lágrima derramada, gente. Arrependimento é mudança de postura. Mais uma vez vou repetir. Arrependimento não é lágrima derramada. Arrependimento é mudança de postura. Não adianta você orar, chorar, falar que tá arrependido, se no dia seguinte você tá fazendo exatamente a mesma coisa. Às vezes não é nem no dia seguinte, às vezes é no instante seguinte. Não. Se você se arrependeu, então você vai se policiar, você vai se treinar, você vai se habituar para você realmente agir de forma diferente. E é claro que às vezes isso leva tempo. Às vezes você tá tão habituado a um ato ruim, né, enfim, a um hábito mesmo destrutivo, que você não consegue mudar do dia pra noite. Mas a cada vez que você repetir aquilo, você falar, ai meu Deus, me ajuda, eu ainda tô caindo nessa, me ajuda para que isso seja mudado, me dê forças. Então a sua tentativa de mudança, ela já é válida. Isso que é importante a gente entender. A tentativa de mudança já é válida. Às vezes a gente não vai conseguir mesmo, tem transformações que elas acontecem de um dia para outro, né? De um instante para o outro. Tem coisas que de fato tem gente que é fumante, vícios, né, até. Tem gente que é fumante e consegue, do dia falou, não, vou parar de fumar hoje. E a pessoa realmente, às vezes, eu já vi casos de pessoas que, assim, eram fumantes há muitos anos, coisas de, assim, 30 anos. Acho que até meu avô é um exemplo disso. Acho que ele fumou por bastante tempo, depois decidiu e parou de vez, do dia pra noite, sem tomar medicamento, sem tomar nada. Tomou a decisão. Então tem gente que consegue, mas tem muitas vezes que a gente não consegue mudar assim totalmente já, né? Mudou na mente, então você já quer essa purificação, você já quer essa transformação, você já está disposta a isso, mas você ainda já diminuiu a coisa, mas você ainda tá no vício, você tá no seu vício, que pode ser a mentira, que pode ser a arrogância, que pode ser o egoísmo, que pode ser a grosseria, que pode ser a ira. Eu não sei qual é o teu espinho na carne, mas todos nós temos os nossos vícios. Então pode ser que a gente não consiga sair totalmente de um dia pro outro desse vício, mas a cada vez que a gente repetir esse vício e a gente falar, ai meu Deus, me ajuda, eu quero sair disso, você vai diminuindo a frequência. Então você já está agindo, você já está tendo uma ação diferente. A sua fé já está, né, já está sendo executada, você já está tendo obra, já está realizando obras, que é estas ações diferentes. Isso é o importante, isso traz alegria ao Senhor. É difícil lidar com a rejeição? Sim, é difícil, ninguém gosta de se sentir rejeitado. Porém, quando nós somos rejeitados, a gente precisa buscar o quê? A nossa identidade em Cristo Jesus. Paulo diz aqui, olha aqui, ele diz: alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições. Mais do que rejeição, gente, Paulo sofreu perseguição. O que é pior ainda, eu acho. Mas ele também sofreu rejeição, ele também sabia disso. Ele também sabia, aliás, desse sentimento. Nas angústias também. Pois quando sou fraco, então é que sou forte.
Porque quando a gente tá muito, né, nessa postura, quando a gente não está reconhecendo, gente, as nossas fraquezas, a gente começa a achar que a gente tá bacana, né? A gente começa a caminhar demais pela nossa carne. A gente começa, e é aquilo, né? O inimigo, ele vai só ali, ó. Ele vai só esperando o momento, ele vai te rondando ali, né? Só pra esperar o momento que você vai ceder. O momento que você vai cair, que ele vai falar. É agora. Porque você vai vivendo nos seus prazeres, nos seus vícios, vícios da sua mente, vícios da sua carne, os vícios da sua alma, seus vícios emocionais, seus apegos. Você vai, né, dando mole pra isso. Quando você vê, você já tá lá no pecado. Você já tá imerso demais e você não tá, aí você não consegue voltar mais. Tá fazendo sentido pra vocês, gente, isso? Paulo, obrigada pelo coração. Obrigada, querido. Só que o importante, mais uma vez, é a gente reconhecer. Porque cada vez que a gente reconhece, aí sim, nós nos colocamos como humildes. E é isso que alegra a Deus, gente, um coração quebrantado, um coração humilde. Para que a gente tenha realmente não só a consciência, mas para que a gente sinta que é Deus quem está no controle. É Ele quem faz todas as coisas, toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Ele nos capacita. Não é pela força do teu braço, você pode ter muitos talentos, muitas habilidades. E pode ser que portas não estejam sendo abertas a você. Não é por falta de talento, não é por falta de capacidade, mas é porque você ainda tem muito orgulho dentro de você. Você tem muita soberba dentro de você. E se as portas forem abertas, você vai se perder a ponto de você ter uma arrogância tão grande que você vai virar as costas para Deus. Você não vai aceitar obedecer a Deus. Você não vai querer fazer a vontade dele. O que é obedecer a Deus? Fazer a vontade dele, que pode ser que não seja fazer a sua. Como eu disse, pode ser que você entre aí para uma multinacional, que você estoure como uma empresária, e aí se Deus te falar, não, você vai fazer trabalho missionário lá na África, você vai falar, o quê? Eu? Vou largar a minha empresa, minha multinacional, que eu faturo milhões, eu vou largar tudo, vou dar para uma instituição, para um hospital do câncer, para fazer trabalho missionário, vivendo só com o necessário, lá na África? Você tá louco, Deus? Imagina que eu vou fazer isso. Não tem a menor possibilidade. E aí? Deus conhece o seu coração. Antes mesmo de você ser formado no ventre da tua mãe, Deus já sabia o teu nome. Ele já tinha a sua história escrita. Antes de sermos formados no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. Ele sabe exatamente tudo o que a gente pode alcançar. Ele conhece os nossos potenciais, ele conhece também as nossas fraquezas, as nossas falhas, muito mais do que nós. Ele conhece as nossas virtudes e as nossas fraquezas muito mais do que nós. Então, muitas vezes, gente, Deus é tão amoroso, Ele é um Pai tão cuidador, que Ele conhece as fraquezas do nosso coração muito melhor que nós. E para nos poupar, para nos proteger de uma coisa pior, que seria o afastamento total nosso. Ele ama tanto, Ele deseja tanto a nós, que Ele permite alguns sofrimentos, Ele permite algumas portas fechadas, Ele permite algumas dores, para que a gente não caia na soberba, para que a gente não tenha o mesmo fim que Lúcifer teve. Porque quando Lúcifer caiu, quando ele fez a escolha dele, quando ele falou, eu quero ser igual a você, eu quero ter tanto poder quanto você, eu não quero obedecer a você, Deus. E ele cai. Ele prefere a independência. E junto dele tem uma legião de outros seres que vão com ele. E como eu disse,
Se Paulo tivesse caído, se Paulo tivesse virado as costas para Deus, não seria só Paulo que estaria caindo, mas junto de Paulo teria uma legião de pessoas que ficariam sem essas preciosidades que Paulo traz à nossa mente, ao nosso coração, ao nosso espírito. Quantas pessoas, quantos de nós não somos tocados e transformados através das leituras das cartas de Paulo? Ele escreveu vários livros do Novo Testamento. Como seria uma Bíblia sem as cartas de Paulo? Olha o impacto que isso teria, gente. Seria um impacto muito maior do que somente a vida dele. Vocês percebem que o propósito de Deus através da vida de Paulo foi algo tremendo, foi algo, gente, é algo eterno. O que Paulo fez passou dele, não era sobre ele. Até hoje, olha tudo que Paulo nos ensina.